Essa definição de pressão de vapor que eu acabo de fazer leva em consideração que exista uma interface líquido-gás. Né? Percebam que aqui tinha líquido congelado e aqui a imagem à direita está sendo demonstrado um líquido. Mas e no caso que eu não tenho um líquido? Na situação onde eu tenho um sólido, que é o que eu tenho aí na imagem, no centro da imagem, e ao redor dele o vapor do seu sólido, sem que para isso há passagem pelo estado líquido. Isso aqui é o gelo seco, né? O CO2 em estado sólido, que a temperatura e pressão ambientes, ele passa do estado sólido, branco, semicristalino, opaco ali, para a fase gasosa. Aqui na imagem dá para perceber bem a formação do gás. E não dá para perceber em nenhum momento o líquido sendo formado. Então, por que esse efeito aí, né, é a sublimação, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, sem que para isso ele tenha passado, esse sistema tenha passado pelo estado intermediário. Então, a passagem do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Algumas moléculas, né, a naftalina também faz isso, né, que é aquelas bolinhas que cheiram bem estranho, né? Então, ou seja, umas bolinhas de carbonato de cálcio impregnados com naftaleno. Isso também tem essa propriedade da sublimação. O naftaleno também passa aí do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado intermediário. Então, como que eu consigo definir termodinamicamente essa passagem de estados? E como que eu consigo prever de maneira termodinâmica qual é a fase ou também qual é o estado mais estável a dada temperatura e pressão? Como é possível descrever isso e como achar um parâmetro termodinâmico que me informe que em determinadas condições eu vou ter a predominância de uma fase ou de outra? Antes de chegar nisso, eu gostaria de apresentar esse tipo de gráfico para vocês, que é um gráfico de transição de fase, e aqui é um gráfico da transição de fase do CO2 em si, ou seja, mostrando como que eu tenho a variação dos estados físicos do CO2 em relação a dadas temperaturas em graus Celsius. Então esse gráfico, deixei maior aqui, ele representa essa relação da pressão e temperatura. Então a pressão está expressa em ATMs. Então tem desde pressões pequenininhas, 1 vezes 10 a menos 3, até pressões na ordem de 10.000 atm, e temperaturas que variam de menos 140 até 100 graus Celsius. Então, se eu pegar uma amostra de CO2 a temperaturas bem baixas, contanto que eu me mantenha nessa linha aqui, eu sei que o gráfico está um pouco cheio aqui, mas fica difícil ter que limpar todas as informações e ir colocando passo a passo, mas então peço que só que olhem
para essa linha vermelha que eu acabei de mostrar aqui, né? Então, nessa região, esse gráfico aqui me diz que eu tenho um sólido, que é toda essa região verde aqui do meu gráfico. Então, tudo isso daqui, essas regiões é onde há a predominância do estado sólido. E essa linha vermelha é a divisão entre o estado sólido e o estado gasoso. As duas fases conseguem coexistir até que seja alcançada certa temperatura e certa pressão. Então, o ponto de sublimação, isso é obtido experimentalmente, é óbvio, mas o que a gente vai buscar vai ser uma representação de termodinâmica desse comportamento. Nós vamos perceber que muitas moléculas têm um comportamento, têm um gráfico parecido com esse, e esse tipo de leitura nos possibilita entender o estado, bem como a fase que se encontra determinada substância. Então, existe um ponto, o ponto de sublimação aqui, que é esse ponto a menos 78 graus Celsius e 1 atm, onde há a passagem de um estado físico ao outro. É aqui onde inicia a passagem. Então essa linha, eu vou refazer ela aqui, essa linha vermelha que eu estou traçando em cima da linha preta é a linha que delimita as fases, os estados sólido e gasoso. Com ela eu consigo saber, a uma dada temperatura e pressão, qual é o ponto aonde essas dois estados, ou até duas fases, vai ser igualmente válido, coexistem. Então, quando eu tenho a situação que eu mostrei ali anteriormente, aqui, imaginando que esse gelo esteja a 1 atm de pressão, nesse ponto aqui, a 1 atm de pressão, eu vou ter um composto que está aproximadamente 80 graus Celsius, e nesse ponto se tiver 1 atm de pressão sobre aquele gelo seco e ele estiver a aproximadamente 80 graus Celsius negativos, eu estou no exato ponto de equilíbrio entre os estados sólido e o estado gasoso. Então, toda essa linha que eu fiz aqui, toda essa região, é a área de coexistência, os pontos de temperatura e pressão onde sólido e gás permanecem em equilíbrio. A mera perturbação que faça com que ou aqui a pressão seja um pouquinho superior a uma dada temperatura, ou inverso, vai fazer com que o sistema se desloque para um sentido, óbvio, e isso vai fazer com que o estado físico dessa substância se encontre em determinada região, ou sólida ou gasosa. Então, a linha marca, essa linha desse gráfico, marca exatamente o ponto de as regiões, ou os intervalos de temperatura e de pressão, onde há um equilíbrio dinâmico entre, para essa substância aqui, para o CO2, o estado sólido do estado gasoso. A temperaturas maiores, aqui ó, olha as temperaturas menores, menos 60, menos 40, bem aqui existe um ponto triplo,
esse ponto triplo, que eu vou colocar aqui em detalhezinho em cor de rosa aqui para a gente ver, esse ponto triplo é a região que para uma substância pura, para o CO2 puro, vou colocar aqui no cantinho para que a gente sempre se lembre disso, que eu estou falando aqui, esse gráfico é para o CO2. Nesse ponto em específico, há a coexistência de 3 estados ao mesmo tempo. O estado gasoso, que é toda essa região aqui. O estado líquido, que é toda essa região aqui. Tá? E o estado sólido, que é toda essa região aqui. Então, nesse exato ponto, é igual ir para Foz do Iguaçu ali, né? Você está na tríplice fronteira, você está entre o Paraná, Santa Catarina e o Paraguai. Você está numa região onde há 3 fronteiras de 3 lugares distintos, pelo menos esse exemplo geográfico que eu dei, 3 planos políticos diferentes. Para as moléculas, para as substâncias, eu tenho também uma região onde 3 fases podem coexistir. Para o CO2 em específico, é a região onde há uma temperatura de menos 56,6 graus Celsius e 5,11 atm. Se eu pegar CO2 puro nessas condições, eu vou estar bem nesse ponto aqui desse gráfico. Ou seja, eu vou ter sólido, líquido e gás, todos eles ao mesmo tempo, e todos eles coexistindo. Nós vamos ver que um cara bem conhecido nosso, o Gilbert Lewis, ele provou a regra das fases, e ele provou que alterando 2 propriedades intensivas, ou melhor dizendo, quaisquer substâncias que tenham um ponto de equilíbrio entre 3 fases ao mesmo tempo, eu consigo definir todo o sistema somente conhecendo 2 propriedades. A ideia de Lewis, a regra das fases de Lewis, é uma regra que estabelece que n-1 fases são possíveis serem descritas quando eu conheço as fases quando eu conheço n-1 propriedades intensivas do meu sistema. Mas logo eu comento melhor sobre isso, não precisamos nos ater. O que eu quero só falar agora é que nesse ponto, para o CO2, eu tenho a coexistência entre as fases, entre os estados, entre estado sólido, líquido e gasoso. Portanto, a partir daqui, desse ponto, se eu conseguir fazer com que o sistema seja mantido a uma pressão constante, mas aumente somente a temperatura, ou seja, eu vou estar avançando nessa região do gráfico. E se eu mantiver a pressão constante e aumentar a temperatura, essa região de coexistência entre 3 estados se converte a somente um estado. O sistema ele evolui para a existência somente de um gás. Portanto, aqui a menos 40, a menos 20, a menos 10, a 0 graus Celsius, a uma mesma pressão, eu vou ter somente um estado, que é o estado gasoso. Se eu for modulando, ao invés de só aumentar a temperatura, mas aumentar também a pressão, ou seja, pegar aqui
a 10 atm ou a 100 atm. Então, se eu pressurizar essa amostra, chegar até uma variação aí entre 5 e 100 atms e aumentar um pouco a pressão, toda essa região, ou seja, em toda essa possibilidade de valores de pressão quanto de temperatura, eu tenho um estado físico líquido. E, obviamente, se eu aumentar muito a pressão, né, então ela tem a predominância do estado sólido para essa molécula, para essa substância após 1000 atms de pressão. Praticamente em quase quaisquer temperaturas, somente aqui a 1000 atm, ou pelo menos se eu pegar aqui a região intermediária para ficar melhor, né, 5000 atm, somente a temperaturas que passam de 20 graus Celsius é que eu vou ter a transição do estado sólido do CO2 para o estado líquido. Eu tenho, então, formas de fazer com que uma substância passe de um estado a outro. E eu faço isso modulando pressão e temperatura. Se o meu sistema é constituído de poucas fases. Como eu falei, eu ainda vou comentar sobre a regra de fases de Lewis. Mas eu queria, nesse momento, só mostrar que existe um ponto triplo, que eu tenho um equilíbrio entre duas fases, eu posso ter um equilíbrio entre 3 fases, e uma vez que eu faço mudanças de pressão ou de temperatura, eu posso fazer com que esse sistema vá para um único sentido, que tenha uma única fase. No vídeo da nossa aula magna, nossa aula inaugural, eu comentei sobre e mostrei um videozinho bem legal sobre o que acontece aqui. Notem que esse gráfico, essa linha aqui, vai demonstrando a região gasosa sólida, a interface gás sólido, por uma ampla quantidade de temperaturas, que em algumas temperaturas além do estado sólido e gasoso ao estado líquido. Mas existe um ponto aqui que notem que o gráfico é descontínuo. Ele não apresenta mais uma linha que delimite a região entre fases. Notem que se eu pegar em qualquer período aqui desse quadradinho aqui que eu estou fazendo, em quaisquer regiões dessa, ou seja, tanto aqui quanto aqui, eu tenho duas fases, né? A fase gasosa aqui embaixo, ou seja, menores pressões, e a fase líquida a maiores pressões, pegando somente essa diferença. E também aqui o mesmo vai ser válido para temperaturas. Então, a nossa interface gás-sólido se transformou numa interface, nesse quadradinho vermelho, em uma interface líquido-gás. Até um certo ponto, o ponto crítico. No ponto crítico, notem o que acontece. Eu perco a forma como eu consigo distinguir as fases. Então, até aqui eu tinha a fase líquido-gás, eu conseguia perceber ambas as fases. Nessa região aqui, depois do ponto crítico, eu não consigo mais distinguir o que é gás do que é líquido. Eu tenho um fluido supercrítico, eu tenho uma solução supercrítica. Ou seja,
após o ponto crítico, eu tenho um líquido que se comporta como um gás. Ou seja, ele pode ter a entropia de um gás, mesmo tendo a visão ou as propriedades de um líquido. E isso é muito interessante, porque quando eu tenho um fluido supercrítico, todas as propriedades químicas podem ser moduladas pelo simples fato que eu tenho um fluido que agora tem maximizado algumas propriedades termodinâmicas. Eu posso, por exemplo, ter um líquido, um fluido, melhor dizendo, que tenha diferentes densidades. E isso pode ser feito de uma maneira arbitrária. Então eu posso ter CO2 que tenha alta densidade ou CO2 de baixa densidade. E isso me possibilita que eu consiga então fazer com que esse superfluido aí, esse fluido supercrítico, tenha propriedades de solvente, apresente propriedades como solvente que são distintas do que eu teria como um líquido normal. Pessoal, me desculpem que eu tive um pequeno problema técnico aqui. Então, retomando, talvez fique um pouco estranho o vídeo, mas só para não precisar editar e que isso consuma muito tempo. Eu acho que por último eu estava comentando sobre essa região aqui das fases, né? Ou seja, a região após o ponto crítico. Se você pesquisar rapidamente, você consegue encontrar, nem que seja aí no Wikipédia da vida ou em algum artigo, se encontra reviews. Eu vou tentar achar algo que esteja até em português para mostrar a extensão de como esses fluidos supercríticos. Aqui é um review sobre a aplicação de fluidos supercríticos na indústria como um todo. Então, quando eu tenho um fluido supercrítico, esse artigo ali foca muito em CO2 supercrítico, mas você pode ter qualquer substância nessa situação. O problema é que nem toda substância é viável tecnicamente de você ter ela nessa situação. Porque para o CO2 são condições de temperatura e pressão que até é facilmente alcançável. Aquele vídeo que eu tinha mandado para vocês na aula anterior sobre a transição, o vídeo do professor Polyakov também, a transição de fases entre CO2, se dá uma pressão relativamente alta, mas temperaturas próximas ao ambiente, né? Aproximadamente 31, 32 graus Celsius, enquanto que para a passagem para a existência de um fluido supercrítico, embora precise de altas pressões. Alguns outros fluidos supercríticos vão ser possíveis, ou seja, de outras substâncias, só são possíveis quando eu tenho uma temperatura muito elevada ou pressão muito elevada. O SO2, ele tem aí situações de pressão e temperatura que podem ser alcançadas facilmente em escala industrial, mas o que está muito em voga ultimamente é o CO2. Então aqui tem um artigo que eu coletei rápido, mas eu quero achar alguma coisa em português que seja de fácil leitura para vocês, ou aqueles que também queiram, posso deixar esse link depois para verificar como é feito o uso disso, ou seja, do CO2 superfluido, em diversas áreas. Então aqui você tem impregnação e limpeza de superfícies, formação de partículas, o coating, né, que também vai estar relacionado aí a
formação de nanopartículas, emulsões, sistemas de hidrogenação, gaseificação de biomassa, oxidação da água. Olha que coisa bacana. São coisas que são reações que você consegue acessar pelo simples fato que você tem um fluido que é diferente dos fluidos comuns. Então, tem polímeros modificados através de fluidos supercríticos, propriedades de separação, né? Separação de componentes de uma mistura. É possível com o CO2 nessa fase supercrítica, justamente porque depois desse ponto a densidade dele pode variar muito. Conforme você aumenta e diminui a pressão ou a temperatura, a partir desse ponto você pode ter um líquido ou um fluido mais denso ou menos denso. E só isso já te dá uma baita de um avanço em relação das propriedades químicas que esse composto pode ter. Aqui tem um esquema que é um outro gráfico, que na verdade vai se assemelhar muito ao gráfico da água, ou seja, do gráfico pressão, temperatura em relação às fases. E se não me engano, isso daqui é para uma molécula, para uma substância como a água. Então, tem no Atkins, ele gasta um tempão para tentar te explicar essa situação ou essa região aqui. Na verdade, aqui está só para exemplificar como você pode passar de um ponto A para qualquer outro ponto do gráfico somente modulando a temperatura, como é esse caso aqui, desse ponto até esse ponto, você modifica somente a temperatura e mantém a pressão constante, e aí você passa de um estado físico a outro, ou seja, do estado sólido para o estado gasoso. Nesse estado gasoso você pode fazer mudanças de pressão, o que é mais viável tecnicamente. Então você pode abaixar a pressão do sistema, né, que vai fazer com que nada aconteça a ele, né? O sistema continue na fase gasosa. Mas se você aumentar a pressão desse sistema a uma mesma temperatura, você pode conseguir ter o teu sistema em um estado líquido. Obviamente você consegue retornar ao estado inicial. Então esse tipo de gráfico aqui é só mesmo para ilustrar como você pode fazer mudanças, transições de fase ou de estado físico somente mudando condições de pressão ou de temperatura, ou os dois, é óbvio. Aqui são dois gráficos da água. Aqui um gráfico um pouquinho maior e aqui eu recortei ele para ficar mais fácil de entender. Então tem aqui também a variação da pressão, só que aqui tem Pascal, daí muda um pouquinho, mas é que esse livro eu achei bem bacana. Sei que é ruim ficar mudando a ordem ou pelo menos a escala de pressão, mas aqui continua sendo pressão e aqui embaixo na ordenada temos ainda temperatura. Esse gráfico mostra essa curva de coexistência entre o estado gasoso, o estado líquido, e aqui que é bacana, por isso que eu peguei em específico um gráfico que difere dos outros. Ali antes tinha pressão em atm, aqui eu tenho pressão em Pascal, né? Então 10 na sexta Pascal. Deixa eu limpar aqui para facilitar. Ou seja, quilopascal, megapascal e gigapascal de pressões. Quando submetido a condições tão extremas, substâncias
comuns, aí, ao nosso ver, se comportam, obviamente, de maneira distinta, mesmo que eu considere uma faixa de temperatura não muito grande. Esses índices que vocês estão vendo aqui, índice 1, índice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, todas essas fases aqui em verde, né, esses números romanos, indicam estados sólidos. Aqui eu tinha um estado gasoso, aqui eu tenho um estado líquido, e todos esses algarismos romanos aqui definem estados sólidos. E a água, por exemplo, isso vai ser válido para quase todas as outras substâncias, mas aí é necessário verificar caso a caso. A água, ela apresenta 12 estados sólidos distintos, pelo menos até o que se pesquisou na época, e também sobre as condições de pressão e temperatura que foi investigado. Então, existem 12 tipos, pelo menos aqui, né, que vai de 1 pascal até 1 gigapascal. A água pode apresentar 12 diferentes tipos de estado sólido, 12 arranjos cristalinos distintos entre si, ou seja, substâncias que têm entropia diferente. Notem que aqui o número 10, né, tá por toda a variação de temperatura, ele se faz presente, ou seja, a água acima de 1 gigapascal, ela sempre está sólida, quase entre ali 0 e 400 Kelvin, e possivelmente vai tender a ficar sólido. Por quê? Por causa que tem uma pressão gigante, né? Gigapascal é, sei lá, o interior de uma estrela. É o lugar onde eu consiga uma pressão tão grande. Então, a pressão é tão grande que as moléculas não conseguem ter, ou pelo menos elas vão ter muito reduzidos os seus níveis de liberdade. E aí elas se encontram num estado físico sólido que é diferente de outros estados físicos conhecidos. Isso nos gera esse tipo de situação, né? Aqui eu tenho 2 tipos de arranjo distinto de moléculas de água. Eu devia ter uma divisão aqui para facilitar, e eu ainda não coloquei uma legendinha, deveria ter. Mas aqui você tem a visão de águas, moléculas de água, em um empacotamento hexagonal, né? As pontes de hidrogênio aí se combinam de uma maneira a fazer com que exista a formação desses hexágonos. E o que é distinto desse arranjo aqui que nós temos, né? Tem umas conformações triangulares que são distintos do que eu tenho ali no lado esquerdo da figura. Então, eu posso ter diferentes tipos de arranjo das moléculas, e isso faz com que eu gere diferentes formas de estado sólido. Em suma, eu posso ter aí infinitos tipos de estados sólidos, embora na prática talvez não sejam alcançados, mas isso daqui só para exemplificar a água aí tem 12 estados sólidos distintos. O estado líquido e o estado gasoso, o estado líquido vai ter uma exceção só, mas estado líquido só existe um tipo de estado líquido, com uma exceção que eu vou comentar no próximo vídeo. E o estado gasoso, esse sim não tem nem exceções, só existe um tipo de estado gasoso. Existem daí outros estados físicos que partem do estado gasoso, né? Por exemplo,
O plasma é uma situação diferente de um estado gasoso, mas não há tipos distintos ou fases distintas no estado gasoso. No líquido há uma única exceção, que eu vou comentar no próximo vídeo, e no estado sólido há diferentes fases, diferentes formas de estado sólido. Então eu já estou demonstrando isso, comentando, trazendo à tona isso, né? Então comentei sobre o quartzo, agora comentei sobre a água, o que nos leva aí a uma coisa muito interessante que eu vi e que vai ficar de raciocínio aí de reflexão aí, caso vocês estejam precisando de um momento de introspecção. Eu acho que é bacana sempre, né, poder refletir um pouquinho sobre a vida como um todo e sobre como que isso está relacionado à nossa existência, sobre o fato que a gente está aqui, então, tentar verificar o quão magnífico é a química, a ciência e a matéria, a energia e suas transformações. E por isso eu trouxe essa foto aqui que vem de um capítulo de livro aí onde havia esse comentário pertinente sobre a água. Aqui ela está no estado sólido, como vocês conseguem perceber, né? Então a imagem aí do senhor pescando em um rio congelado, provavelmente. Dá até para ver ali atrás, né? Uma pessoa aqui, ficou umas bolinhas. Uma pessoa ali atrás andando em cima do gelo, né? E é possível perceber que há uma espessa camada de gelo ali, do qual o cara fez um furo. Esse senhor fez um furo e está pescando. Fica aí a ideia para você pensar. Por que a água de um rio ou de um lago ela congela na superfície, mas não congela na sua parte de baixo, né, na sua região mais basal? Por que isso acontece e não o inverso? Fica aí para um questionamento, que eu vou começar a falar sobre isso na próxima aula, na aula que eu vou colocar amanhã para vocês. Eu acho que fica bacana vocês terem esse momento aí para pensarem um pouco sobre a vida e a nossa existência um todo. Então, por hora, eu encerro essa aula. E em breve, muito provavelmente amanhã, eu coloque mais uns vídeos. Eu acho que a gente tem uma aula síncrona amanhã. Então, nos vemos amanhã. Até mais.